Eu acho que já dá para iniciar e vamos dar um pouco de continuidade ao debate, enfim, as questões ou até mesmo os desdobramentos que a gente pode pensar em relação ao Bauhaus, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Não, peraí, acho que esqueci que eu tenho que fechar uma tela aqui e compartilhar outra. São muitas questões aqui. Agora sim, por aqui. Eu só compartilhar a minha tela e depois eu jogo no slide. Isso aqui e aqui. Isso. Eu vou inverter um pouco e começar de trás para frente só para, enfim, vou quebrar um pouquinho essa ordem. Às vezes eu penso numa linearidade para a aula e depois eu vejo que é melhor ir por outro caminho, né? Quando a gente está falando de Bauhaus, tem sempre um desafio que é, digamos, tentar passar um pouco do que ocorria naquelas salas. Em 2019, foi centenário da Bauhaus, teve vários eventos não só no Brasil, no mundo, e tentaram até um pouco, digamos, remontar através, sobretudo, de relatos. Enfim, tem fotografias, mas as fotografias são bem circunstanciais, bem do ponto de vista mais alegóricas, enfim, do que as histórias que estão por trás das salas de aula, das oficinas, enfim, de todo o grande, digamos, sinônimo do que foi a Bauhaus. É até curioso quando a gente pensa nessa escola de arte, enfim, até mesmo pensando na figura do diretor, né, do Gropius, que, digamos assim, hoje em dia tem sido analisado, enfim, com seus pontos altos e baixos, sobretudo uma questão que é interessante para hoje, que é pensar como ele, enfim, foi progressista, bem interessantemente em algumas questões e em outras foram, digamos assim, um pouco mais conservador. E nesse ponto que eu quero chamar a atenção, envolve sobretudo o papel da mulher. Quando a gente pega a Bauhaus, a gente sabe que, enfim, houveram alguns limites à participação de mulheres em algumas oficinas e cursos, né? Apenas um parêntese, a Bauhaus, pelo menos ao início dela, quando ela começa em Weimar, né, na cidade, ela, enfim, é até um pouco contraditório pensar o que é esse contexto da cidade nos anos 30, quer dizer, nos anos 20, para virada dos 30 ali, enfim, porque é uma década que começa, pelo menos, com um desejo de mudança, enfim, de inventar um novo destino. Enfim, a gente encontra isso em diversos setores da sociedade alemã, e termina com uma virada da década de 20 para 30, com, enfim, um crescimento enorme do nazismo, né? Mas, quando eu estou falando aqui da Bauhaus, a gente pode pensar como é uma escola de arte que vai nascer nesse contexto da cidade de Weimar, né? É bom lembrar até a República de Weimar, que é, enfim, uma espécie de momento entre guerras de administração política da Alemanha. E também, como essa cidade apoia, enfim, essa escola, mas em determinado momento acaba, digamos, mudando esse posicionamento. É cortado verbas, enfim, devido até ao grande sucesso que a Bauhaus tem, ela migra para Dessau, né, que é outra cidade alemã, aquela que está situada, digamos, o grande prédio que está lá até hoje, da Bauhaus. Eu não sei como é que está hoje em dia, mas em 2009, 2019, né, era possível, digamos, algumas pessoas se hospedarem dentro daquele prédio. Enfim, era possível você passar a noite ali dentro. Eu não sei se, enfim, pós-pandemia ainda se manteve isso, né? Mas pensando um pouco nessa, enfim, nessa migração para, digamos, Dessau, que é o grande centro. Por último, a gente tem
enfim, Berlim, que é um período mais curto, mas já estava, enfim, a Bauhaus tanto enfrentando problemas existenciais de forma mais profunda, politicamente falando, tanto contra o nazismo, mas também de implosão interna. No contexto dessas salas, é difícil a gente falar assim, enfim, foram cerca de 13 anos arredondando, né? Enfim, começa mais ou menos em 1919 para 20, né? Do ponto de vista quase da criação institucional, mas vai até mais ou menos 1933. E, claro, essas datas são um pouco complicadas quando se fala da Bauhaus, porque, enfim, a gente não sabe quando decretar o fim, se é quando a instituição acaba, literalmente, em Berlim, quando os professores se oficializam o desligamento oficial, mas já estava bem comprometida do ponto de vista de ensino já, ou, digamos assim, se a gente decreta um fim e permanece, de certa maneira, no ensino que chega até hoje, né? Enfim, como se a Bauhaus pudesse sobreviver dentro, enfim, dos periódicos, da editora, enfim, dos trabalhos dos alunos, que, de certa maneira, até hoje se perpetuam, né? E que, nesse ponto mais específico, enfim, de aproveitar o experimentalismo de um lado e também o trabalho dos alunos. Semana passada eu até puxei um pouco a ideia de pensar a arquitetura de dentro para fora e não somente como fachada, mas se a gente juntasse com aquele famoso prédio de Dessau, que é o segundo momento da Bauhaus, né? Aquele prédio foi praticamente construído de dentro para fora graças aos alunos. Enfim, hoje, é claro, é uma espécie de museu, como eu disse, você pode até dormir dentro daquele prédio, mas, enfim, quase que todo o aparelho mobiliário, enfim, todo o design de interiores, claro, o prédio foi construído pelo Gropius, do ponto de vista da arquitetura, mas praticamente tudo, a construção, enfim, a ocupação espacial foi feita pelos alunos, né? E é naquele contexto, enfim, que a gente vai ver o aparecimento, né, de nomes icônicos assim da história da arte, não do ponto de vista de um Kandinsky, um Klick, já faziam sucesso antes, né? Já eram professores em outros lugares, já tinham uma carreira artística razoavelmente consolidada, mas também de nomes que, de certa maneira, preencheram a história da arte, que até, de certa maneira, foram ostracizadas até, né? Enfim, eu coloquei até uma personagem feminina que é bem importante. Eu acho que eu vou para ela e depois eu volto para essas fotos aqui. Enfim, que é esta personagem aqui, né? Isso aqui é só uma foto do que são, digamos, já o contexto mais avante da Bauhaus. Enfim, isso aí já está mais ou menos na metade da década de 20 em diante, que tinha um público, digamos assim, enorme, frequente nas salas de aula. Claro, elas eram maiores em alguns cursos ou oficinas e menor número pertenciam a outros, mas a gente tem esta personagem aqui, enfim, a Gunther Stolze, né? Eu não sei a pronúncia muito bem, né? Mas é alemã, que é uma das personagens femininas que mais se destaca nesse contexto. Não é a do filme que eu passei para vocês, aquela filme é outra personagem, enfim, mas essa, digamos, estudante, professora e até diretora, não do ponto de vista do cargo mais alto, diretora da toda a Bauhaus, né, mas ela ocupou, enfim, a grande oficina de tecelaria, e diga-se de passagem, foi ela que deu o status até, digamos, diferenciado do que era essa oficina. Era, enfim, uma ideia, sobretudo, de agregar e dar outro valor à ideia da costura, de tecer e etc. Enfim, se a gente pensar do que é tecer, né, durante boa parte dos, enfim, 500 anos que separam o Renascimento, a, sobretudo, chegar aos tempos mais atuais, né,
ainda era, e ainda é por uma parte da sociedade, considerado uma espécie de arte de segundo escalão, ou seja, ainda é empregado naquela categoria artesanato. E a Gunta, ela foi diretora, também foi uma excelente aluna, até, e mudou um pouco esse perfil. Na verdade, a própria ideia da Bauhaus, como eu disse em encontros anteriores, era pensar a arte, enfim, não hierarquizando ela em artes do desenho, em artes, enfim, nas belas artes, enfim, se contrapor à ideia das artes manuais, enfim, ou mesmo o artesanato, que, enfim, até hoje é um pouco escanteado em alguns momentos na história da arte contemporânea ainda, mas ela entra como uma aluna aproximadamente na Bauhaus em cursos de verão no pós-Primeira Guerra. Ela participa até da Primeira Guerra como enfermeira, enfim, é bom lembrar, a Primeira Guerra, a Alemanha perde, e, enfim, ela entra em alguns cursos de verão da recém-formada Bauhaus, ainda em Weimar, e acaba depois entrando de forma mais efetiva como aluna. Enfim, diga-se de passagem, não foi para a tecelaria que ela fez as suas oficinas iniciais, ela entrou em pintura, enfim, chegou a participar também de outras oficinas mais tangenciais. Porém, na tecelaria, sobretudo, enfim, no momento que ela vira diretora, que é um pouco mais adiante, cerca de 1926 em diante, no período anterior ela ainda era uma aluna, mas aqui a gente tem que acrescentar essa informação de que, enfim, a produção dos alunos era bem valorizada dentro da Bauhaus. Até hoje, quer dizer, hoje já estão em domínio público inúmeros dos projetos, mas durante um bom tempo, alguns dos projetos relacionados ao que foi criado dentro da Bauhaus ainda era, digamos assim, de titularidade da instituição. Hoje em dia, enfim, já são 100 anos da fundação, muitas das coisas já são, enfim, de domínio público até. Mas quando a gente pega essa personagem aqui, enfim, que foi bem revolucionária, é até uma pena e um erro meu não ter colocado, ela tem uma foto que eu acho sensacional, que é ao lado, enfim, dos diretores de oficinas odiárias da Bauhaus, e ela é a única mulher nessa foto. A Bauhaus tinha alunas, até tinha, enfim, com um maior número na área de tecelagem, costura, e nos outros cursos em um número um pouco menor. Tinha um pouco apoio, e aqui é uma contradição que tem em relação ao personagem que é o Gropius, enfim, ao mesmo tempo, como eu disse, progressista, mas ao mesmo tempo com essas contradições, enfim, ele via e até mesmo dificultava a entrada das mulheres na Bauhaus, existe, enfim, alguns obstáculos ali que parecem ser bem peculiares ao gênero feminino colocados, né? Mas aqui a gente tem uma personagem que vai, enfim, meio que revolucionar um pouco o que é a Bauhaus. Quando a gente pega a Bauhaus, ela tem até uma coisa que é meio estranha de ser dita, né? Porque eu comecei falando da Bauhaus pela arquitetura e a gente poderia, enfim, pensar em várias possíveis entradas para a Bauhaus. Eu coloquei, eu estou indo e vindo, eu sei, mas eu adoro quebrar a ordem das aulas, mas eu queria mostrar só isso aqui, que eu quero retomar mais adiante, ou depois até, enfim, recomendar que vocês olhem, enfim, por fora ou mais pessoalmente. Mas isso aqui é enfim, é uma imagem do figurino do balé Triádio. Enfim, está aqui o criador dessa experiência que vai misturar figurino, teatro, performance, de certa maneira, enfim, tem até essa parte mais iconográfica. Isso aqui é a explicação do que seria visualmente esse espécie de balé triádico, né? Mas criado por esse personagem chamado Oscar. Tá? O nome dele ali ao lado, figura 1, Oscar, tem esse sobrenome dele, que eu assumo que meu alemão é péssimo. Então, enfim, vou evitar até pronunciar alguns nomes aqui. Mas ele pensa em uma espécie de teatro que, de certa maneira, vai negociar com o figurino, mas também
com até mesmo teatro de fantoches. Enfim, esses figurinos, eu até mostrei uma foto desse teatro aqui, se não me engano, no encontro passado, foi no primeiro, não lembro exatamente, mas era a ideia de pensar também o cruzamento do teatro com, enfim, o próprio teatro de fantoches. E é difícil falar um pouco da Bauhaus, desses momentos aqui, porque, enfim, a gente tem até algumas fotografias desses momentos, desses encontros nas salas, digamos assim, de oficinas, enfim, até mesmo nos palcos que tinham dentro da Bauhaus, mas, ao mesmo tempo, a gente está acessando via ou fotografia ou, sobretudo, relato e texto, né? Enfim, a gente tem inúmeros relatos de memória de estudantes, enfim, sobretudo, mais uma vez, no centenário da Bauhaus, agora em 2019, muita coisa foi feita, muitos seminários, né? Mas eu estou mostrando isso aqui para mostrar como é uma ideia que às vezes a gente nem pensa, né? Teatro de fantoche cruzando com o teatro tradicional, pensando em novos figurinos, em espaço, em movimento. E tem algumas releituras disso aqui em vídeos no YouTube, até, digamos, por outras companhias, por outros diretores que fizeram isso nos últimos anos e que vale a pena dar uma olhada, porque assistir com o movimento, né, é uma ideia totalmente diferente do que eu estou narrando, do que vocês estão vendo aqui. Enfim, é outra coisa. São movimentos dos corpos bem, digamos assim, que lembram o teatro, lembram até um pouco, entre aspas, o carnaval. Enfim, aquela ideia de alegoria muito forte, né? Mas também lembra os movimentos de bonecos de fantoche, né? E aqui, eu quero voltar isso no encontro da semana que vem, mas pensem que também eu tinha mostrado que o Klee brincava com o teatro de fantoche com filho, né? Então, a gente vê que a gente pode adentrar o território Bauhaus com diversos caminhos, né? Geralmente a gente apresenta a arquitetura primeiro, sobretudo o prédio, né, de Dessau, a segunda Bauhaus, né? E depois a gente vai conversando sobre o que tem nessa interioridade, do que foi produzido ali, sobretudo do ponto de vista experimental. Mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como, enfim, essas salas, essas oficinas, esse espaço da Bauhaus era muito, digamos, além do que a gente imagina como pintura, como, enfim, teatro, como escultura. E a gente pode falar que tem oficina de metal, tem oficina de barro, enfim, oficina de diversos materiais, enfim, ao mesmo tempo anexado com o pensamento de uma indústria, ao mesmo tempo com uma escola de arte que vai pensar sempre para frente, pelo menos em sua maioria do tempo. Eu até contei aqui que é curioso que a grade da Bauhaus, ela não dava história da arte nos primeiros anos. Enfim, ela só dava a partir praticamente do terceiro, enfim, uma das últimas matérias que eram dadas era a ideia de história da arte, ou seja, era a ideia de você fornecer elementos do passado, sobretudo quando você já tem uma, entre aspas, consciência de lidar com outros instrumentos da arte, né? Mas, enfim, quem quiser pesquisar isso aqui é palestriático, né? São várias, tem 3 movimentos, basicamente, né? E, sobretudo, seria legal olharem os vídeos das, digamos, reencenações que tem por diversas companhias que estão no YouTube, qualquer um pode ver. Mas eu acho interessante falar como, enfim, a Bauhaus está muito além daqueles nomes relacionados à pintura, ou até mesmo às artes plásticas, até mesmo ao design, ou outras coisas. Enfim, isso aqui é algo que está mais ligado a um campo, talvez, do teatro. Enfim, aqui está falando do balé, mas um novo tipo de balé, talvez a performance, até mesmo o figurino, até mesmo um pouco a teoria do teatro, né? Mas deixa eu voltar aqui para a personagem, para a Linda, que eu acho sensacional. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Esse aqui é um personagem que talvez seja dos mais marcantes da Bauhaus, sobretudo por essa cadeira, né? O Marcel Breuer, né? Enfim, ele vai fazer
o designer dessa cadeira, que até hoje é um grande ícone, enfim, como herança da Bauhaus. E o interessante é que ele vai trabalhar com a Gunther nisso aqui. Nesse móvel, ele também trabalha em outros, pelo menos que eu conheça, uns outros dois. Enfim, eles vão trabalhar em parceria, enfim, de um lado uma oficina, do outro lado outra, e no meio uma conversa entre ambos. Ela faz, digamos assim, esses desenhos, essa ocupação, entre aspas, dos almofadas, né, das almofadas, e ele promove esse desenho desse móvel de madeira. Na verdade, isso aqui, até hoje, tem até algumas discussões paralelas, que eu não estou trazendo elas todas aqui, e algumas não são nem muito bem definidas, da produção de alguns objetos que a Bauhaus fez, porque, enfim, como alguns eram construídos coletivamente, ou seja, eram uma espécie de objetos resultantes de oficinas, ou até mesmo de um conjunto de aulas. Então, alguns objetos são até discutidos quem seria realmente a autoria deles. Mas, enfim, pode ter mais de algumas pessoas, se a gente pensar. Mas, de forma assim mais objetiva, a gente pode colocar a Gunther e o Marshall como autores desse e de outros objetos que foram resultados da Bauhaus, né? Enfim, ela vai assumir, enfim, essa área, enfim, de tecelaria. É bom lembrar que quando a gente fala de tecelaria, ela é a primeira, enfim, indústria que tem dentro, lá atrás daquela Revolução Industrial que começa na Inglaterra. Ou seja, o tear foi uma máquina revolucionária. E dentro da Bauhaus, enfim, a ideia era pensar ao mesmo tempo industrialmente, ou seja, algo que já era naquele contexto, enfim, moderno, inicial ali do século XX, né? E ao mesmo tempo como isso poderia dialogar com a arte, né? Como era possível criar um objeto que ao mesmo tempo é artístico e ao mesmo tempo altamente replicável. Enfim, não preciso dizer que em outros momentos Benjamin foi um expert, ter aquela tirada de que a modernidade vai acabar com a aura do objeto de arte, tudo por essa replicação. Ele está falando da fotografia, mas se a gente pensar a Bauhaus, a gente vai ter inúmeros objetos que estão conversando com a produção em larga escala, que vão, enfim, ganhar a sociedade como um todo. Eu não pensei em falar muito da vida dela pós-Bauhaus. Isso aqui é uma foto que eu acho sensacional, mas são de alunas, né, desse contexto todo. E um pouco mais adiante também. Mas a vida dela posterior, né, deixa eu mostrar essa foto dela aqui, enfim, jovem até, ela acaba sendo diretora desse centro de tecelagem da Bauhaus, é uma das diretoras, digamos, por setor da Bauhaus, né? E quando a escola é fechada pelo nazismo, ela acaba migrando com um grupo de outros artistas para a Suíça e lá ela trabalha durante décadas em vários projetos que, digamos, a gente poderia associar como se fosse, enfim, estúdios de design. Ela cria vários negócios. Alguma ela tem sucesso em parceria com os alunos, outros ela não tem. E ela, se eu não me engano, na virada de 60 para 70, é que ela se dedica somente à produção de arte. Ela morre em 83. Agora não sei, 81 ou 83 para ser mais preciso. Sei que ela morre com 83 anos, mas agora não precisa morrer em 81 ou 83, mas é no iníciozinho da década de 80. Sendo que nas últimas 2 décadas de vida, ela consegue um prestígio bem interessante no meio das artes. Não do ponto de vista de ser um nome, digamos assim, que preenche, enfim, todo o circuito de arte dos anos 60 e 70,
mas, sobretudo, quando a obra dela é comprada por diversos acervos do mundo. O MoMA começa a comprar, você tem acervos tanto na Suíça, na França, que começam a adquirir obras dela ali nos anos 60, 70. Isso gradativamente, até mesmo após a morte dela, aumenta, né? Hoje nós temos trabalhos dela nos principais acervos de arte contemporânea do mundo. Mas, enfim, deixa eu só avançar. Ela até lidou com algumas transformações bem interessantes do ponto de vista do teatro, porque, ao mesmo tempo que o tear, digamos assim, é utilizado na indústria, a Bauhaus também era, digamos assim, uma ideia de buscar sempre o mais moderno na produção. Então, algumas dessas obras são feitas com teares bem modernos para aquele momento, isso do ponto de vista mecânico. Era praticamente a ideia de pegar a última máquina, entre aspas, né, e trazer para o contexto, enfim, do ensino e mesmo das aulas de arte. Essa imagem aqui é até a assinatura dela quando ela vira professora, né? Enfim, a escala da Bauhaus é bem curiosa, até porque, ao mesmo tempo que ela, enfim, faz trabalhos coletivos, ainda mantém uma certa hierarquia. Enfim, você entra como mestre júnior, depois de 2 anos você pode se tornar mestre em outra escala e, a partir dali, você pode, quer dizer, poderia se tornar professor da Bauhaus, uma ideia, enfim, quase de carreira também, e obedecendo a uma certa hierarquia. E isso também é uma contradição, se a gente pensar que a Bauhaus defendia essa ideia um pouco mais de produção coletiva dos objetos, né? Em algumas dessas oficinas, a gente sabe que, enfim, praticamente alunos eram professores, né? A ideia de que, digamos, a hierarquia poderia ser desconstruída, né? É claro que isso até é bem importante ser salientado no pós-Bauhaus, porque diversos alunos da Bauhaus, não só diretos, mas, enfim, outros alunos que tiveram aulas com alunos que foram da Bauhaus, espalharam pelo país, pela Europa, pelo mundo, digamos assim, todo esse conhecimento adquirido dentro dessas salas de aula, né? E não só nas salas de aulas, eu estava até relembrando uma curiosidade, a gente sempre lembra da Bauhaus de Dessau, né? Que é até o momento que a Gunther vira professora. É o momento daquele prédio suntuoso, que até hoje a gente tem, digamos, quase que citar sempre, né? Do Gropius, e também em que, digamos assim, a Bauhaus praticamente atinge o ápice dela. Ela vai, naquele momento ali, até mais ou menos em 1928, com o Gropius como diretor, né? Ele resolve sair, e isso até bem curioso, ele larga, e naquele momento ele está querendo investir na carreira pessoal dele, enfim, quer voltar a ser arquiteto, depois ele vira professor de Harvard até, isso pós, quer dizer, isso com a ascensão do nazismo, né? E naquele momento, quando a gente está ali mais ou menos em 1928, 1929, é quando a gente vê que a Bauhaus começa a se implodir um pouco, né? Isso quer ser mais ou menos dito enquanto os alunos começam a, digamos assim, encontrar um certo mundo real que é muito mais hostil, né? É claro que isso é bem interessante de ser dito, porque é quase fofocas históricas, né? Eu acho que quando a gente pega as artes da Bauhaus e vê o que acontece naquelas salas, uma das coisas mais interessantes é que quando migra para Dessau, né? Para Dessau, a Bauhaus, digamos assim, fica um tempo com a diretoria do Gropius ainda, que vai de 1919, desde a fundação, claro, até 1928. Entra outro diretor e ali começa, digamos assim, alguns problemas de, enfim,
grupos se dividirem de um lado mais liberais, outros grupos que estão defendendo o comunismo. Tem um episódio que é até um pouco decisivo para, digamos assim, essa divisão interna da Bauhaus, que é quando, enfim, em uma festa, Bauhaus tem várias festas, isso até estaria até uma aula à parte, até, enfim, que é a festa do Carnaval, a festa da Lanterna, inúmeras festas, os alunos produziam inúmeros encontros. Era até uma, enfim, eu acho que deve ter, eu nunca li a respeito, mas deve-se até ter alguns trabalhos que pesquisem como essas festas devem ter influenciado na criação e produção artística dentro da própria instituição. Mas em uma das festas, após uma discussão, um aluno que era comunista acabou sendo preso, e naquele momento a cidade, enfim, de Berlim, já estava, digamos assim, sendo um momento que a Bauhaus já está entrando na terceira e última fase até, enfim, começa a perder, enfim, a possibilidade de apoio da Bauhaus. Diga-se de passagem, apenas um parênteses aqui, quando a gente começa com a Bauhaus, a primeira, em Weimar, ela é fundada com um apoio popular enorme, enfim, com financeiros enormes, e à medida que vai avançando a década, ela vai se projetando mais com um sucesso enorme, ao mesmo tempo que ela começa a ser perseguida gradativamente. Isso se aplica à primeira migração da Bauhaus, que sai de Weimar para Dessau. É até curioso se a gente pensar o cotidiano, quando migra da cidade de Weimar para Dessau, inúmeros professores acabam até morando em espaços divididos, né? Enfim, o Klee e o Kandinsky moraram durante um tempo praticamente na mesma casa, depois foram vizinhos, até porque construíram aquele prédio famoso da Bauhaus em Dessau e depois construíram todo um, digamos, espécie de construções secundárias de moradia e etc., né? Então a gente vê que é curioso pensar um pouco dessa convivência cotidiana daquele espaço. Mas a partir desse momento em que ocorre esse imbróglio dentro da Bauhaus, um aluno comunista briga com outro, aí tem prisão, aí perde o apoio do prefeito da cidade, aí, digamos assim, a Bauhaus internamente começa a se dividir, perde o segundo diretor, que era considerado comunista, né? Enfim, que foi até o diretor do Instituto de Arquitetura, e que, digamos, era um nome bem forte dentro da Bauhaus, mas socialmente, naquele período ali, era complicado, já tinha uma ascensão nazista crescente socialmente, depois é que a gente vai ver a ascensão mais política mesmo, né? E depois resta o último diretor da Bauhaus, que praticamente migra, enfim, tenta salvar um pouco desse último momento, tentando quase politicamente se esquivar e defender a existência enfim, do espaço criativo da instituição. Apenas para citar uma outra curiosidade, a partir desse episódio, enfim, que houve uma prisão, houve uma divisão interna, para sobreviver, a Bauhaus praticamente jogou todos os alunos na rua e rematriculou eles. E pode ser uma coisa banal isso, mas ao mesmo tempo que esses alunos foram, entre aspas, despejados e reaceitos, você, digamos, os coloca em sala de aula sobre outros regimentos. Não regimentos, digamos assim, que a Bauhaus queria, mas que foram quase que necessários para ainda existir por uns 2 anos. E nessa última fase da Bauhaus, é até curioso que, por exemplo, você perde o conselho de professores, você perde o conselho de alunos, existem várias normas disciplinares. Naquele momento, se não me engano, até proíbe de fumar. Enfim, existem várias, digamos, regras de comportamento dentro do espaço. E, enfim, ali já estava se quase caminhando para o final. Tá? Mas quando a gente está falando desse período, na verdade, de uma escola que dura praticamente 13 anos, né? Isso do ponto de vista de uma instituição, ou mesmo de instituições físicas, né? Já que foram várias cidades, né? Enfim, depois a gente ainda pode considerar que
editora publicou. Quando eles vão para Dessau, é quando eles publicam os periódicos, enfim, os famosos periódicos, Bauhaus 1, 2, 3. É até curioso que esses periódicos, até nas traduções legal de ser dito, né, eles não usavam letras maiúsculas. Os detalhes da escrita sensacional. Eles publicavam um texto. Isso na tradução em português respeitou bastante, pelo menos nas que eu li. Eles publicavam os textos e ao fim colocavam uma espécie de asterístico, né, falando que o mundo já era, entre aspas, mais do que complicado para diferenciar algo que na fala não tem, digamos assim, representação. E isso seria as letras maiúsculas, né? Por exemplo, quando a gente fala um nome próprio, enfim, a pronúncia, né? A gente não ressalta que inicia com uma letra maiúscula. Então, tem essa curiosidade desses periódicos, enfim, dessas escritas produzidas pela Bauhaus, enfim, de não ter letra maiúscula nos textos. É bem curioso. Claro, está originalmente em alemão, mas citando em português, algumas traduções respeitaram isso belamente, né? Bom, deixa eu só avançar e mostrar. Isso aqui é uma foto dela um pouco mais, digamos assim, contemporânea, né? Isso aqui é mais dos anos 70. Ela continuou produzindo, ela até, digamos assim, se especializou, mas usou algumas técnicas, enfim, a tecnologia, o desenvolvimento de outras, digamos, propriedades permitiram avançar. E, claro, tem um lado bem interessante da Bauhaus, que ela ampliou de forma, enfim, bem elasticizante o uso de materiais. Se antes a gente já tinha, digamos, algumas operações, algumas atuações com determinados materiais, mas que ficavam de forma mais circunscrita ao artesanato, e às vezes poderia, digamos assim, passear, né, dentro de um, enfim, proto-design, que eu mostrei semana passada no William Morris, na Inglaterra, na Art Craft, aquele movimento que é bem interessante, vai além do William Morris. Apenas é o nome mais, digamos, conhecido. Mas, quando a gente pega a Bauhaus, o experimentalismo em novos materiais, eu não coloquei aqui, mas uma coisa que eu sempre achei legal disso tudo é como, por exemplo, eles iam do ferro, eles foram os primeiros a pensar, digamos assim, o barro, em vasos de barro que foram pensados nessas oficinas e que, de alguma maneira, a ideia era produzir em escala industrial, enfim, pensar na indústria como uma propositora de se espalhe isso, né? Eu acho legal o barro porque até hoje, né, quando a gente pensa muito na produção de vasos de barro, né, eu acho interessante até a produção bem manual, né, algo que você está ali fazendo com a mão, enfim, naquela máquina de girar, né, a maioria das vezes, né. É claro que hoje em dia nós temos indústria bem mais, digamos, sofisticada, né, mas quando a gente pensa no barro, durante um bom tempo a gente usou as mãos, enfim, a gente se sujava. E, claro, até hoje a gente ainda pensa, às vezes, a divisão da arte, enfim, acho que a gente coloca a mão na massa, ou seja, se suja. E isso até no Brasil, até é uma coisa que temos uma herança para mexer, ou seja, durante um bom tempo, até hoje, a gente vê que trabalhos manuais são bem, enfim, diminuídos, mas na Bauhaus isso era o contrário. A Bauhaus ela convidava diversos outros professores, né? E aqui a gente está falando mestres de obras, enfim, pessoas que trabalhavam com materiais no cotidiano, e, digamos assim, dentro daquela instituição, ganhavam um status, digamos, novo, né? Enfim, alguém que trabalhava com construção e alguns materiais dessa área entrava para dar palestras, né? Aqui eu estou usando a palavra palestra, muito no sentido até meio institucional, né? Mas eram aulas compartilhadas, né? Eram aulas para se quebrar hierarquia.
que era possível, digamos assim, o aluno propor novas coisas. Mais uma vez, apenas um detalhe, já que eu estou pegando esses pontos aqui, para a gente ver como ficou complicado nos últimos anos da Bauhaus, em Berlim, em que ela, digamos assim, já estava em um momento muito mais defensivo, muito mais... Isso não era culpa somente do diretor, mas, enfim, do momento histórico. Enfim, você vê que a história da arte naquele momento conta a história real, né, do mundo, de alguma maneira, mas a Bauhaus, ela sempre estimulou que os alunos pudessem criar nos laboratórios, entre aspas, nas oficinas, na sala de aula, e que pudessem, de alguma maneira, utilizar a instituição como uma espécie de ateliê. Hoje em dia, o artista tem seu espaço, enfim, de criação artística, o ateliê, pode ser. E aqui esse conceito de ateliê eu estou usando até no ponto de vista o atual, digamos assim, muito mais amplo, né? Enfim, a gente tem artista que fala que o ateliê é um mundo, e faz total sentido. Mas, nesses primeiros momentos até de auge da Bauhaus, enfim, que havia um estímulo ao experimentalismo, à criação artística dos alunos, ao processo criativo como um todo, era possível, digamos assim, usar esses laboratórios e oficinas. E aqui, deixa eu só mostrar, já que eu estou quebrando tudo na ordem possível, eu coloquei, na verdade, o que é um pouco dessas oficinas em fotografia. Isso aqui já é em Bissau, né? O prédio mais famoso, que a gente viu pelas janelas. É uma construção, sobretudo, funcional, no sentido, enfim, com materiais que podem ser erguidos, quer dizer, podem ser trabalhados mais rapidamente. Isso é até uma curiosidade do ponto de vista, enfim, como aquele prédio é levantado tão rapidamente, ou seja, como há o período já de proibição em Weimar, e é um momento que há a construção daquele prédio, há a construção de diversas, digamos, casas secundárias de aporte, enfim, para morar os professores até, enfim, outras estruturas, né? E, claro, esse prédio tem uma arquitetura do ponto de vista muito mais rápida de ser feita, né? O Gropius foi o idealizador disso aí, tem alguns projetos, enfim, até anteriores, depois alguma coisa da década de 30, 40, 50, em Harvard, não só em Harvard, né, mas, enfim, um período que também produziu paralelamente ao ensino, né, que articulam bem essa ideia de espaço funcional, de construção rápida, enfim, de coisas que são feitas, enfim, para atender a determinadas demandas, né? Mas isso aqui é um pouco esse contexto do que é essas oficinas, né? A gente tem criações de ensaio, tem aqui um público, sobretudo, masculino. Também queria ressaltar nessas fotografias que há ainda uma predominância do gênero masculino nas mais diversas oficinas, com exceção de tecelaria mesmo e costura, que naquele momento ainda era defendida como, enfim, uma área, sobretudo feminina, né? E até, de certa maneira, no início, um pouco inferior, no sentido de, enfim, colocar a tecelaria como uma espécie de arte secundária, né? E a nunca foi uma falha. A idade desses alunos, todo mundo de barba branca, cabelo branco. Tem 3 aqui bem idosos, tem os outros 3 lá mais atrás, e um outro aqui que é mais novo, mas todo mundo de casaco de tipo de terno, muito estranho. Pode falar. E eram mais idosos. Será que eles entravam lá na Bauhaus, eles tinham a profissão deles, entravam lá na Bauhaus só como um curso extra de aperfeiçoamento, alguma coisa assim? Olha, a Bauhaus, ela tem muitos alunos da Bauhaus que entraram, enfim, como um segundo curso. Tem muito aluno que já era formado em escultura, em arte. Isso eu estou falando do ponto de vista acadêmico mais clássico. Tem outras mulheres que eu vou trazer aqui semana que vem,
que já tinham até passado por universidades públicas daquele momento, digamos assim, né? E a Bauhaus ela também tinha essa questão de convidar muito outras pessoas para darem aulas, né? Por exemplo, o próprio Kandinsky, quando entra lá, ele começa a carreira de arte dele, já está aproximadamente ali com uns... Enfim, ela começa a fazer arte na virada do século com quase 40 anos, então ele está dando aula lá com 60 anos, né? Kandinsky, quase 60 anos lá. Outros professores também. Eles já fizeram, digamos, sucesso em outros lugares e são convidados a integrar o corpo da Bauhaus. Mas, ao mesmo tempo, a Bauhaus, como eu disse, ela tem um funcionamento um pouco horizontal, né? Ou uma tentativa de fazer algo mais horizontal. Na prática, há essa contradição de, enfim, a gente não sabia, às vezes, quem produziu alguma coisa. Tem vários trabalhos da Bauhaus que são contestados se a autoria é só determinada pessoa, né? Porque, enfim, a construção, sobretudo da Bauhaus intermediária, com o segundo diretor, que é o Meyer, e ele defendeu muito essa ideia de, digamos, construção coletiva. O terceiro diretor, enfim, que era até uma pessoa interessante, mas ao mesmo tempo já estava trafegando ali num período já bem complicado, enfim, sobretudo socialmente, do nazismo, ele já navegou em uma Bauhaus final ali que, enfim, foi muito mais institucional, né? Aquele período que mandou todo mundo para a rua e contratou, trouxe de volta os alunos com outras regras, né? Mas é uma produção, sobretudo, ensaística, né? Tentar fazer uma... ela tem várias contradições, que eu falo, que, enfim, você, para ser professor, ainda tem uma hierarquia, mas, ao mesmo tempo, as dinâmicas que a gente sabe das salas de aula, enfim, sobretudo via relatos, que a gente tem fotografia, mas os relatos dá a perceber que era, pelo menos ali, primeira Bauhaus, até mais ou menos a segunda, até a segunda cidade, vamos pegar assim, primeira cidade, segunda cidade, terceira. Até mais ou menos a segunda cidade, ela era, sobretudo, uma tentativa horizontal de produção de arte em sala de aula. É claro que isso deu alguns probleminhas depois, enfim, quem é autoria, direito autoral, enfim, e essas coisas todas, né? Isso aí tem vários casos que pipocam até hoje na Bauhaus. Nessa releitura, que eu acho bem interessante agora de fazer, enfim, de colocar o papel de diversas mulheres que passaram pela Bauhaus, a gente vê que alguns trabalhos, enfim, acabaram sendo nomeados muito mais por homens do que por mulheres, no sentido que, enfim, deram a preferência de nomeação a artistas homens do que artistas mulheres. Tem vários trabalhos nos últimos anos tentando, enfim, tentando reescrever um pouco dessa história, né? Mas a ideia era um pouco assim uma sala de aula que não tem muito quadro, que tem uma produção sobretudo experimental, de várias tentativas e erros, vários desenhos, vários croquis, enfim, vários ensaios, né? Isso aqui é uma sala de aula, é quase uma oficina, né? É quase um ateliê, né? Tem até ali enfim, como eu posso dizer, um símbolo judaico ali no fundo, né? É bem interessante. A Bauhaus, ela Esse símbolo se chama menorá. Exatamente, ali atrás. A Bauhaus, ela era uma escola com diversas linhas, até, como eu disse, esse período mais final dela, ela tem uma implosão interna, sobretudo nesse conflito entre alunos comunistas e, enfim, liberais naquele momento, mas lutava pela existência externa, ela começou a se implodir internamente, né? Começou a se dividir, né? Ela perdeu o apoio, sobretudo, das prefeituras, né? As prefeituras, quando a Bauhaus, assim, na primeira sede dela, em Weimar, e vai para Berlim, Berlim não, desculpa, Dessau, a segunda cidade, da prefeitura que quer aquela escola de arte naquela cidade, né? Era uma prefeitura bem progressista, uma prefeitura, enfim, com um certo perfil social-democrata,
né, que aceita a Bauhaus, estimula. Só que, enfim, devido a mudanças e o período, como eu disse, a década de 20 é meio estranha, né? Porque começa com um desejo, digamos assim, um pouco de mudança, isso em alguns grupos sociais, né? A gente sabe que a Alemanha sai bem ressentida, enfim, com alguns grupos bem ressentidos da Primeira Guerra, da derrota, mas você encontra inúmeros grupos ali dentro no início dos anos 20 que estão querendo inventar tudo de novo, enfim, estão querendo, enfim, revolucionar o mundo naquele momento, mas que quando termina-se essa década, na virada de 20 para 30, enfim, a gente vê um pesadelo cada vez maior, né? Enfim, e a Bauhaus, que tinha, digamos, alguns apoios sociais, né, do ponto de vista, ela é uma escola que atrai um grande número de estudantes, enfim, um grande número de apoios financeiros, enfim, do ponto de vista institucionais, até mesmo da indústria que está ali, digamos, financiando ela, novos produtos, do ponto de vista capitalista mesmo que eu estou falando, ou até mesmo do ponto de vista, enfim, da cultura que ela movimenta, né, com apoios institucionais, estatais, etc., ela vai cada vez mais minando, né? Paralelamente, a gente vê também que o nazismo vai criando um discurso bem complicado em relação às artes, né? Enfim, é cada vez maior aquele discurso de, enfim, que vai lá na frente da na chamada arte degenerada. Aquela exposição que, enfim, Hitler fez, tem vários alunos, enfim, que passaram por essas salas, né? Vários alunos que saíram, enfim, dessas oficinas, desses espaços e que entraram, enfim, numa lista, enfim, uma lista bem complicada do nazismo, né? Uma coisa bem triste de se falar. Eu sempre falo também, os 2 últimos anos da Bauhaus são um pouco melancólicos se a gente estudasse um pouco a fundo, até porque você tem o último diretor da Bauhaus, né? Como eu disse, o Gropius, vai até 28, e no período de 28 a 33, nesses 5 anos, você tem mais 2 diretores. O último, ele vê mais ou menos uma tentativa de sobrevivência da escola, né? Sobretudo em um contexto que vai ficando cada vez mais hostil, né? Enfim, a cidade... É um escândalo na cidade quando, enfim, ocorre aquela briga em uma festa de um aluno comunista e etc. Isso já está ali mais ou menos em 29, 30. Ou seja, com um contexto que vai ficando cada vez mais hostil em relação à escola. E, sobretudo, também ao contexto da cidade. E aquilo é um escândalo, enfim. A cidade toda acaba, enfim, a Bauhaus, que muda-se o diretor, enfim, quase que promovendo diversas mudanças institucionais, né? Manda todo mundo para a rua, os alunos vão para a rua. É interessante até, os alunos são mandados para a rua e chamados de volta, só que o grande motivo disso é você meio que criar uma nova forma de organização que pudesse agradar e postergar a existência da Bauhaus, né? E ela perde, nesse momento, a autonomia, de certa maneira, né? Ela vira... Ela fecha em 33, em 33 que fecha? Olha, oficialmente ela fecha, enfim, se eu não me engano, em 32, ainda fica um pouquinho até 33, até alguns meses. É porque tem uma data específica, em agosto, que o restante dos professores em Berlim resolvem, enfim, fechar oficialmente, parar ali. E nesse encontro, algumas pessoas colocam como marco. Ela fica alguns meses depois, mas depois ela dissolve, né? Alguns professores vão para a Suíça, Klee vai para a Suíça, a Gunther vai para a Suíça, Kandinsky vai para a França, vai para Paris, né? Vai alugar um apartamento lá com a ajuda do Champ, no interior de Paris. O próprio Gropius, que já não era mais,
diretor, já desde 28, acaba migrando para os Estados Unidos, o NAS vai para os Estados Unidos. Enfim, os professores e alunos se espalham pelo mundo. Tem alguns grupos que conseguiram ficar unidos em alguns lugares, por isso que eu falo que tem alguns autores que falam que a Bauhaus permaneceu em grupos espalhados pelo mundo. Por exemplo, o Gropius, enfim, sai em 28 com o argumento de trabalhar mais em projetos de arquitetura no escritório dele, mas acaba indo parar em Harvard. O Nagy chegou a passar até pelo dadaísmo, de certa maneira, chegou até a passar um pouquinho pelo surrealismo também, muito próximos em algum momento ali, vai para Chicago e funda o Instituto de Arte de Chicago, que hoje em dia é uma das maiores referências em design, né? Então, essa escola que depois vem de Chicago nas artes, encontra já um panorama muito mais, digamos, aberto na arquitetura americana, da virada do século, e recebe essa galera que está vindo da Bauhaus. Então, Chicago vira uma espécie, para alguns autores, de continuação quase que, entre aspas, institucional da Bauhaus, né? Porque leva uma grande quantidade de professores para lá, enfim, de estudantes, e funda, enfim, uma espécie de nova Bauhaus. Mas, enfim, a maioria não aceita essa versão e fala que acabou mais ou menos ali em Berlim, né? Ou sobreviveu do ponto de vista de ideias, né? Porque a editora da Bauhaus publicou Kandinsky, enfim, os livros, publicou outros artistas, enfim, até mesmo da vanguarda russa. Isso foi até um dos problemas que levaram a achar que a Bauhaus era comunista. Na verdade, se a gente pegar a existência da Bauhaus como um todo, da década de 20, nos primeiros anos da década de 20, já tinham acusações de que ela era comunista. Enfim, mas naquele momento ainda havia um poderio, enfim, contra-responder isso, colocar à prova que era uma instituição de arte, digamos assim, mista, que tinha diversas vertentes. Só que com a avançada década de 20 e a ascensão do nazismo, essa defesa vai esmorecendo, né? Ela vai perdendo, digamos assim, seus principais argumentos, né? E esse episódio, que eu falei que é uma festa de universidade, quer dizer, era uma festa. É interessante, a Bauhaus tinha várias festas, isso é muito legal, esses episódios das festas. Tem até algumas fotografias, só que são todas posadas, imaginando que tinha que ter enfim, fotografias assim do ambiente. Mas nesse contexto das festas, em uma teve esse problema. Enfim, chegou a prender o aluno, enfim, até que era comunista. Aí foi um escândalo social. Custou a cabeça do diretor. O outro diretor que já assumiu, infelizmente, tendo que fazer algumas mudanças até pela sobrevivência da instituição. E aí conseguiu uns 2 anos de sobrevida. Mas já era o início do fim. Ela acabou se implodindo, enfim, sobretudo nessas mudanças. Ela era uma escola de arte, né, que tentava uma certa horizontalidade nessas salas de aula, né, nessas oficinas, né. Isso aqui é uma foto até recente de Dessau, mas ainda está lá. Isso aqui está tudo ainda. É um grande museu de Dessau, né? Eu nunca fui. Enfim, teve um momento ali em 2019 que enfim, admito que estava em uma certa prioridade de eu ir na vida ainda, né? Enfim, porque era centenário, era muita informação. Hoje em dia assumo que tenho vontade de ir, mas também tenho outras prioridades para conhecer do ponto de vista das artes, né? Mas naquele contexto ali, a partir do momento que você quebra um pouco, como se fosse dessa essência da Bauhaus, de produção e experimentação, da possibilidade dos alunos, digamos assim, produzirem como ateliê, né, como se fosse ateliê, essa sala de aula, de você colocar uma série de hierarquias mais rígidas, isso ali mais ou menos na última Bauhaus, né, aquilo ali praticamente foi a quebra da essência da Bauhaus, né. Já eram os últimos anos até, mas a partir daquele momento que você vê como se fosse um golpe mesmo, né, na principal, enfim, como
como eu posso dizer, da principal substância da Bauhaus, né? Que era a produção livre, a estimulação da criatividade, a experimentação, a mistura, a possibilidade de você, enfim, fazer trocas, enfim, começar numa área e ir para outra, e misturar com outras coisas. E no final, infelizmente, não pela ação de professores, por exemplo, a Gunta foi até o fim, né? Outros professores foram até o fim, Kandinsky e outros também, mas a pressão externa era tão forte que, enfim, ela foi acabando, enfim, e se tornando uma espécie de instituição que se moldou à produção mais institucional daquele momento. E, claro, à medida que ela vai perdendo esses terrenos, é o momento de criação ali enfim, da máquina nazista que só foi aumentando o nível de inferno, digamos assim, né? Mas isso aqui é praticamente uma oficina. Tem essa... Por isso que é interessante esse prédio, a gente sempre mostra o prédio, e semana passada eu chamei a atenção para a ideia de pensar a arquitetura não só pela fachada, mas de dentro para fora. Enfim, a ideia dessas oficinas aqui, pelo menos no período, digamos assim, mais áureo da Bauhaus, era preencher esse prédio, preencher, digamos assim, a indústria, preencher e transformar a sociedade como um todo. É um sonho que, enfim, a gente pode discutir em algum momento, se ficou pelo caminho, se inspira alguma coisa, se ainda é possível de ser feito, mas essas oficinas, e aí, mais uma vez, eu estou lembrando de como a gente acessa isso via memórias, né? A gente tem fotografias, a gente tem um prédio lá de Bessal, a gente tem até, enfim, os projetos que foram guardados no arquivo desse local. Isso aqui é um momento de uma oficina. Isso aqui é oficina até de metalurgia. Enfim, essa ideia de, enfim, estudar vários materiais, de propor. É legal a gente ver sempre essas janelas, né? Que é uma marca, de certa maneira, bem clássica da Bauhaus, também que foi replicada em diversos outros lugares. Aqui no Rio a gente tem a indústria da Behring, aqui no centro, né? A gente tem um pouco dessa janela, né, como um todo, né? Isso aqui são outras fotos, né, dessa utilização das salas de aula. Essas fotos, a maioria são posadas. Eu sempre falo que a gente está acessando um material, digamos, um espaço histórico, né, da Bauhaus, mas, ao mesmo tempo, há de se salientar que deu, digamos assim, carnalidade, o que deu manifestação, o que deu vivência a esses espaços, né, foram a interação, enfim, desses corpos, desses seres que viveram ali, com esse espaço, com essa cultura. E por isso é sempre bom a gente salientar que a gente tem relatos hoje em dia, né? A gente praticamente não tem vídeos da Bauhaus. Tem um ou outro, mas é uma coisa muito pontual, né? Tem muita fotografia, isso a gente tem bastante fotografia. Tem os projetos que foram criados lá, tanto os projetos quanto, digamos assim, os primeiros croquis que foram transformados em objetos físicos. Tem outros objetos que, enfim, a gente poderia até discutir se as cadeiras que foram criadas lá, que importa mais é uma réplica ou se tem originalidade. Enfim, não tem áurea, então a gente pode ter uma cópia de algo da Bauhaus simplesmente, né? Por isso até que a Ângela, semana passada, ou retrasada, lembrou, né, de como a gente pode comprar isso em lojas de móveis. Aqui no Brasil, a gente não tem IKEA, né, que é aquela loja de móveis europeias que, dentro do contexto da economia, claro, europeia, é uma loja popular, né? Enfim, uma loja para atender grandes escalas da sociedade. E isso era um desejo da Bauhaus, né? Tanto do ponto de vista de você ter a capacidade, possibilidade de comprar e mobiliar uma casa, a partir também do momento que você pode construí-lo. Essa ideia de construção e, enfim, possibilidade de criação de comunidades, enfim,
moradias populares, etc., pensadas e gestadas nessas paredes, né? Por isso que é sempre complexo quando a gente fala um pouco da Bauhaus, porque a gente tem acesso... É muito interessante a gente ler, digamos assim, o manifesto... Tem o manifesto da Bauhaus, enfim, que é bem o iniciozinho da Bauhaus, né? Mas a publicação do periódico, que é, sobretudo, quando vai para Dessau, né? Que é uma Bauhaus já bem, enfim, 1925, em média, né? Já tem 5, 6 anos já de instituição, mas ali tem um conjunto de ideias ali bem legal, assim. Contraditório também, isso é bem legal de ser dito, porque não são ideias, digamos assim... Tem um manifesto, claro, que a gente encontra ali no início da Bauhaus. Depois eu posso passar, se me quiser, ou pode localizar o manifesto Bauhaus, e que é superado até com uma certa facilidade, porque a gente lê aquele manifesto, a Bauhaus faz sucesso no início dos anos 20, né? Atrai estudantes do país inteiro, professores da Europa inteira. A própria Gunta, que eu citei hoje, ela é uma aluna que, enfim, ela acaba sendo atraída por esse contexto da Bauhaus, por esse sucesso da Bauhaus, né? Mas esse manifesto é curioso, que se a gente tensionasse ele com, enfim, os anos seguintes, a gente vê que a Bauhaus está bem além daquele manifesto, né? E aí que vem a publicação do periódico, uma revista, Bauhaus 1, Bauhaus 2, 3, enfim, ela publica uma espécie de revista periódica em que ela tem um conjunto de ideias ali, né? E é nessa revista que eu citei que não sei se todos, na verdade, eu não li todos os textos publicados, né? Mas pelo menos a maioria mantém essa tradição de não ter letra maiúscula. Eles avisam um asterisco pós-texto, né? Enfim, o motivo até. Essa aqui é aquela imagem que eu falei, né? Deixa eu só voltar às imagens anteriores, porque eu fui e voltei em vários momentos, né? E eu não falei dessas obras aqui, que faltou, né? Da Gunta. Ela faz uma série de desenhos de aquarelas, que é uma aquarela. Na verdade, não é nem esse título aqui, não. Esse título é da seguinte, desculpe, até dessa aqui. Isso aqui é uma mistura de tapeçaria, de certa maneira, com tear, mas a anterior, desculpe, esse título aqui não está correto. É uma aquarela que ela faz em 24. Ela participa... ela tem outros trabalhos de pintura, é bom lembrar. A primeira oficina que ela faz na Bauhaus é uma oficina de verão, ainda mais ou menos ali, de 19 para 20. Ela chega a ser uma estudante, digamos assim, da Bauhaus, ainda nos seus períodos assim bem iniciais. Depois ela faz outros cursos e acaba, digamos assim, se especializando na área de, enfim, tapeçaria, desculpa, tecelaria, e acaba, digamos assim, ocupando o posto máximo, né? Eu arrisco dizer mesmo que acho que o posto máximo que ela conseguiria assumir devido até ao gênero dela naquele momento. Dificilmente uma mulher, eu acho, que assumiria o comando geral da Bauhaus. Enfim, até pelo preconceito ainda da época, né? E é até curioso, mais uma vez, a figura do Gropius é muito contrária. Eu tenho vontade de ler mais sobre a vida dele, né? É uma das coisas que desse para ler, enfim, coisas mais avulsas, como biografias enormes e profundas. A gente nunca consegue ter tempo para ler aqueles trabalhos de fôlego que existem, né? Mas eu lembro que ele é uma figura bem, de certa maneira, ele tem as contradições dele, né? Porque ele é um personagem bem progressista, de certa medida, de chegar a estimular, enfim, a criação artística, mas em outras questões ele, enfim, é bem conservador, e impõe diversos obstáculos a algumas mulheres, né? A própria Gunta sofreu um pouco com isso, né? E tem aquele filme até que eu acho que eu enviei para vocês, enfim, que retrata o caso de outra mulher, enfim, que passou pela Bauhaus. Eu acho que ainda falta muito estudo, porque
sobre as mulheres na Bauhaus, porque cada vez mais eu escuto, até mesmo em 2019, que foi o ápice do centenário, né? São tantos nomes que a gente escuta de mulheres lá dentro, na verdade, plural. Aquela foto da escada, a gente vê outras inúmeras fotos com tantas personagens e não aparecem, enfim, na história da arte. Não saberia, enfim, distinguir trabalhos delas. Enfim, não aparecem, estão sendo agora, digamos assim, enfim, recuperadas por essa revisão histórica mais contemporânea, né? Mas é muita, digamos assim, muita personagem feminina que a gente não liga trabalho e obra. A gente sabe do nome, cita o nome, mas quando a gente fala de Bauhaus, a gente não lembra dos trabalhos, né? É claro que até hoje a gente vai lembrar dos nomes, digamos assim, Kandinsky, Klee e outros, né? Porque tem uma tradição, digamos, totalmente questionável, claro, dentro da história da arte, do ponto de vista não dos artistas, mas da narrativa sobre os artistas, né? Enfim, de questionar o que é essa narrativa de história da arte que seleciona um e, digamos, esconde outros, né? Enfim, esses critérios de poder que a gente encontra, enfim, na narrativa, que às vezes perpetuam de forma acrítica, né? Esse aqui é outro trabalho dela. Ela tem um trabalho enorme que ela fez, eu acho que foi até pós-Bauhaus, que é uma tapeçaria, se eu não me engano, acho que de 6 metros, não esses trabalhos aqui, mas que eu não coloquei aqui. Isso aqui é uma pintura, né, uma aquarela, né? Isso aqui tem até onde está o Centro Cultor de Paris, né? Esses trabalhos aqui, alguns foram vendidos até por ela própria, enfim, de alguma forma replicada. Isso é até interessante ser dito, porque são trabalhos pintados, né? Mas a cópia, o desenho, a fotografia, né? O uso industrial pode ser replicado para outros universos. Eu vi um trabalho que eu queria até confirmar depois, por isso que eu não coloquei aqui, mas de algumas imagens, quer dizer, de algumas vestimentas, e pareciam ser de época, e eu não sei, isso que eu queria confirmar, que, digamos assim, usavam como estampa esses trabalhos da adulta. Agora, eu não saberia, o que eu recebi foi só fotografia, então não sei se são trabalhos de época, enfim, ou posteriores, enfim, ou contemporâneos, mas pareciam ser, enfim, dos anos 50, uma coisa assim. Mas hoje em dia está em tempos que a imagem pode ser, enfim, falsificada de forma tão grande que eu não saberia, enfim, precisaria confirmar um pouquinho mais. Mas isso aqui é um trabalho dela, né? Bauhaus, arquivo, né? Enfim, Esse 19... trabalho é atemporal, porque hoje em dia muito artista trabalha mais ou menos assim também. Ele não- é um trabalho que qualquer época ele está moderno, não é contemporâneo, mas é um trabalho moderno, mas que hoje em dia muita gente faz trabalhos assim. Você não acha? exatamente. Eu acho, e também tem um lado que essa artista, a Gunta, ela conseguiu o espaço que podia dentro de uma certa periodização da Bauhaus, né? E o que é isso? Ela conseguiu um cargo de diretoria em um momento que eu acho que nenhuma mulher conseguiria, talvez, aquilo. E ela entrou para uma história da arte ali dos anos 50, 60, muito como uma artista ligada ao teatro, né? A criação de costuras e etc. E é legal a gente, hoje em dia, ver essa revisão das últimas décadas e mostrar também como ela operava em outras artes, né? Isso aqui é uma aquarela. Ela começou na pintura, na Bauhaus, né? Como estudante, claro. E outras mulheres, até duas que eu estou querendo trazer semana que vem até, vieram, enfim, de cursos universitários, enfim, da pintura
e da escultura. Digamos que cursos assim tradicionais da arte, do ponto de vista acadêmico naquele momento, e que encontraram dentro das salas da Bauhaus algum espaço para, enfim, manifestar sua arte por outro viés, né? De pegar o que tinha aprendido e dar uma, digamos assim, releitura, uma nova identidade, uma outra possibilidade de, enfim, criação artística. Eu vou trazer duas artistas semana que vem que tem a ver um pouco com isso. E a Gunta, ela está até hoje um pouco presa a essa produção de tear, né, de costura. Claro, ela tem, ela quando sai da Bauhaus, ela fica praticamente, enfim, de 33 a 34 na Suíça, quer dizer, a partir de 34 na Suíça, estou dizendo, trabalhando com escritórios de designer e tentando vender, trabalhando com costura. Ela faz cortina de teatro, enfim, tem uma série de trabalhos, alguns até não existem fisicamente mais, enfim, foram feitos por encomenda, e, enfim, a gente está falando aqui de um material, às vezes, enfim, material da costura não feito para durar muito, né? Ou pelo menos, enfim, se não tratado do ponto de vista de conservação, enfim, do próprio material de forma decente, ele não dura, então tem algumas coisas que se perderam com o tempo. Enfim, sobretudo que ela está fazendo trabalhos ali um pouco para sobreviver também, né? A Gunta, ela tem uma história bem curiosa, porque ela cria de cara quando sai, né, quando acaba a Bauhaus, ela migra para a Suíça, ela cria um escritório que com outros 2 ou 3 alunos da Bauhaus, né, e quebra. Enfim, ela tem uma história. Ela teve umas 5 ou 6 empresas, isso é bem curioso. Empresas do ponto de vista de escritórios. Estou dando uma arredondada aqui, deve ser uma. Os últimos foram com sucesso, enfim, com o tempo, mas ela teve várias. Enfim, ela quebrou várias vezes, então tem esse lado bem curioso, né? E também se valorizar a existência dela. Mas ela, quando começa, sai da Bauhaus, ela faz quase que um estúdio de designer, né? Escritórios de designer, hoje em dia que a gente chama, né? Sobretudo especializado em costura. Né? E aí são vários tipos de materiais, quer dizer, até mesmo de objetos, né? Tem cortinas, tem tapetes, tem um monte de coisa até. Mas ela quebra, sobretudo naquele momento que, enfim, a gente está falando ali de uma Europa que passa por uma guerra que não tem economia que sustente. Então, ela, durante esse período da guerra, ela tem enfim, várias empresas que quebram, enfim, mas que não quebrou também, né? Enfim, sobretudo algo ligado às artes. Enfim, está com uma Europa em guerra, é claro que esse lado mais artístico vai sofrer um efeito muito mais sensível, né? E essa era a última imagem de hoje, né? Eu estou praticamente fazendo aulas mais curtas, né? Um pouco mais enxutas, né? Mas hoje eu queria mostrar um pouco dessa artista, né? Coloquei só uma personagem e essa aqui é a personagem que tem um lado, claro, mais de artista, mas também até mesmo, enfim, de professora e diretora, ou seja, ela ocupou um cargo institucional que é bem, enfim, interessante de ser mencionado, até porque eu deveria ter colocado essa imagem, mas se vocês pesquisarem, eu posso enviar isso depois também, ela tem uma foto que é sensacional com, digamos, os diretores da Bauhaus, que são os chefes de setores, né? Bauhaus tinha um setor, entre aspas, de teatro, um setor de materiais, um outro... Enfim, havia várias, digamos, áreas de atuação. E ela, nessa foto, não na que vocês estão vendo agora, mas nessa específica que eu não sei, né? Tem até o pecado de falar isso, mas semana que vem eu mostro um dia depois, está ela ao lado de outros diretores, e ela é a única mulher. É muito legal aquela foto. Né? Aquela foto é bem interessante. Ela ocupou e abriu caminho e espaço em lugares que, digamos,
eram vetados para as mulheres, né? Quer dizer, eu não digo vetados, mas que tinham muitos empecilhos a serem ultrapassados, né? Aquele filme que eu falei, que conta a história de uma estudante da Bauhaus, é um filme bem interessante, porque é baseado na vida de outra artista que, digamos, participou da Bauhaus, mas é uma história até que, digamos assim, é bem singular, porque se vocês olharem o filme, é da Anne, é interessante que o outro filme é uma aluna que foi parar meio que sem querer na Bauhaus, ela foi meio que colocada lá para estudar, não era um desejo dela inicial, mas a partir do momento que estava lá dentro, ela, enfim, entre aspas, se achou. Isso é bem legal aquele filme, porque eu acho que capta bem esse momento em que você entra numa instituição, não necessariamente porque você quis estar ali, mas você está ali e, a partir disso, você aproveita e se transforma mediante as oportunidades que tem. A Bauhaus não era, digamos assim, só uma escola que alunos corriam para entrar, né? Tem essas outras histórias assim meio, enfim, secundárias, enfim, que são interessantes de serem mencionadas. No caso daquele filme é um pouco disso, é uma aluna que, enfim, de certa maneira não pensou em estar na Bauhaus, mas acabou estando, e que a partir deste, digamos, momento começa a se achar, né? E a partir disso cria a sua arte nessas oficinas, né? É por isso que eu falo que a Bauhaus ela é uma coisa meio complexa, né? Todo mundo começa a falar de arquitetura, sobretudo que o próprio nome Bauhaus é construir casas, ou seja, você tem um eixo da arquitetura, sobretudo porque você tem um diretor Gropius praticamente por quase 10 anos como diretor, né? Mas a partir do momento que a gente pega essa arquitetura e começa a mergulhar, a gente começa a ver que é uma arquitetura que não é, digamos, em seus usos tradicionais, que é pensar externalidade, mas, sobretudo, internalidade, como construir de dentro para fora o espaço, né? E até por isso que a arquitetura bauhausiana, né, ou estilo internacional, né, tem alguns, digamos, intelectuais que chamam de estilo internacional, que a Bauhaus fez, né? Enfim, analisa como é algo que, digamos assim, é externamente um pouco simples, são linhas quase que funcionais, retas, mas que internamente é como eu posso dizer, é uma ocupação do espaço bem, digamos assim, original, né? Bem singular, enfim. E é um pouco para se pensar o que é essa escola. É um prédio, ou prédios, né? Se a gente pensar que foram 3 cidades, né? E ocupação múltipla de prédios em algumas, né? Mas como ocupar e como dar vida a esses espaços, né? Como, enfim, esses espaços conteram corpos, conteram pessoas, conteram trocas. E por isso que eu saliento sempre, tem fotografias como essa aqui que é bem interessante, né? Enfim, é uma fotografia só de mulheres, enfim, a Bauhaus, mas, ao mesmo tempo, é interessante se pensar o que era, enfim, viver nesses espaços, né? E isso a gente só tem através de memórias, tem relatos, tem documentários, tem um monte de, enfim, espaços de memórias que contam, né? É até curioso, eu estava até vendo um trabalho outro dia, que era bem legal, uma jornalista que se hospedou a Bauhaus. Isso tem tempo que eu vi já, 2019, 2020, quando, enfim, foi uma febre falar de Bauhaus no centenário, e ela tinha dormido. Enfim, eu falei a Bauhaus, pelo menos até 2019, não sei se manteve isso depois da pandemia, você podia alugar e dormir lá dentro. Enfim, um quarto lá dentro, uma espécie de hotel, de certa maneira, né? E ela dorme lá e, enfim, ela fala do que acordar com
enfim, o sol batendo, a luz entrando pelos vidros, enfim, tem uma ocupação, enfim, de usar o espaço, luz, interação interno e externo, que é bem singular, né? Ela narra isso, né? Então, é um espaço que a gente tem que pensar essas microvivências, né? Enfim, como é que essa galera, enfim, dentro desse espaço, construiu arte, construiu existências e vivências, né? E, enfim, ao mesmo tempo, em algum momento, tinha um baita inimigo externo ali. Enfim, não só um inimigo do ponto de vista um pouco mais tradicional aqui, né, no sentido do machismo que essas mulheres enfrentavam, né? Enfim, mas um inimigo bem complicado, que é um nazismo cada dia mais crescente, né? Mas, enfim, eu acho que eu vou parar por aqui, né? Já foi, enfim, são 6h40, né? Não sei se querem falar alguma coisa. Sandra, hoje acho que foi só você mesmo que, enfim, as outras pessoas, enfim, ficaram de Mas, aparecer. eu tive aula particular, Ah, foi não, ótimo. algumas pessoas até me avisaram que ia chegar tarde, não saberiam se eu podia acessar. Aqui somos 7, se eu não me engano, né? Mas algumas pessoas já não podem participar desde o início, porque tem compromissos fixos na quinta, né? E outros, enfim, têm. Senti Enfim, falta da Iracéia, que a Iracéia dá sempre uns bons palpites. a Iraçaí, esse mês, ela está um pouco ocupada, né? Ela não está podendo participar, ela esteve envolvida em uma exposição lá fora, né? E ela É. falou que volta daqui a um mês, que é daqui a 2 semaninhas, né? Estou caminhando agora pela Bauhaus. Eu devo, mês que vem, pensar um pouco essa recepção no Brasil. Não só da Bauhaus, mas essas... Mas eu não estou querendo pensar relacionado enfim, aos intelectuais brasileiros que passearam pela Europa de certa maneira. A Semana de 22, né? E, enfim, diversos daqueles artistas, enfim, tiveram temporadas em Paris, ou outros artistas europeus que chegaram a vir para cá, ou até casos episódicos, enfim, de livros que chegaram até aqui. Enfim, estou querendo pensar um pouquinho, talvez, a partir da década de 40 e 50, né? Que é, enfim, talvez até via Bienal, né? Que eu acho a instituição da Bienal de São Paulo bem interessante, porque ela, ela traz para o Brasil, enfim, diversas obras que já, enfim, já tinham atingido as vanguardas e já estavam em outro contexto na Europa. Enfim, essas vanguardas, enfim, dos anos 20, enfim, das primeiras décadas do século 20, algumas delas chegam de forma mais ampla no Brasil, né, na partir da Bienal dos anos 50. Né? Então, pensar um pouco essa recepção da Bienal aqui no Brasil é algo que eu estou pensando, enfim, desenvolver nos próximos encontros do mês que vem, né? Até um pouco da Bauhaus, né? A Bauhaus, ela entra, se espalha no mundo, em alguns lugares ela, enfim, ela nem é mais uma influência direta da Alemanha, ela já é uma influência secundária, né? Ou seja, em alguns casos brasileiros, é até interessante, a Bauhaus vem por uma influência dos Estados Unidos, né? Que, enfim, tem a escola de Chicago, enfim, alguns desses artistas e professores foram exilados, de certa maneira, né? E a Bauhaus chega por como se fosse uma espécie de segunda geração, né? Alguma coisa do gênero assim. Então, pensar essas recepções, que eu estou, enfim, pensando em desenvolver um pouco mais adiante, mês que vem, né? Mas é Eu isso, Sandra, que fala. acho que influenciou até o modo de ensinar em várias universidades de ensinar arte. Nos Estados Unidos, que eu estudei lá, tinha vários ateliês exatamente assim. Aqui era só metal, aqui é só cerâmica, aqui é madeira, aqui é pintura. Eu acho que influenciou bastante em lugares
enfim, lugares que têm mais dinheiro para... As faculdades têm mais dinheiro para ter todos esses departamentos separados, né? Que isso custa É, caro. nos Estados Unidos, enfim, as universidades mesmo incorporaram inúmeros desses professores, né? Enfim, Foi. Harvard pega o Gropius, a escola o Instituto de Chicago Design pega o Nash, pega outros, enfim, até alunos mesmo, enfim, migraram para os Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam num boom construtivo bem interessante do início do século XX, né? Você tem arquitetura, sobretudo Chicago. Chicago, enfim, é um espaço estava crescendo os arranha-céus, a arquitetura estava bem criativa naquele momento, né? E eles incorporam. E é um estilo que, enfim, de certa maneira, leva as questões que já estavam levantadas ali, né? Estavam circulando no meio das artes, né? Enfim, a arquitetura estava levantando essas questões, não tinha, enfim, respostas definitivas, mas tinha as questões propostas, né? E os Estados Unidos abraçam, né? Isso. Outros lugares do mundo também, a Suíça teve isso, alguns lugares específicos que compraram obras desses artistas, né? A indústria, que, de forma até, e é sempre bom salientar isso, né? Infelizmente, o nazismo cooptou um pouco desse estilo da Bauhaus. Então, a cultura nazista, em parte, digamos assim, menor, né? Cooptou, né? A arquitetura de prédios, né? Sobretudo, né? Ela roubou esse estilo, né? E é um estilo que a gente chama, às vezes, internacional, né? Se espalhou de diversas maneiras para o mundo. Aqui no Rio, eu acho bem legal que tem algumas casas no subúrbio carioca, que é da década de 50, mais ou menos, a Penha tem algumas até, que, enfim, que era o início assim, desse estilo Bauhaus aqui no Rio, 40, 50, construído no centro, e sobretudo aqui no Flamengo, ali um pouco, enfim, Zona Sul, e vários trabalhadores replicaram esse estilo nas casas deles, né, ali um pouco no subúrbio. Então, a Bauhaus ela chega a alguns lugares, né, por caminhos bem díspares, né, bem, enfim, eu acho que no Rio é bem interessante esse caminho que chega ao nosso subúrbio. Tem o sequestro nazista em alguns casos, né? A gente tem aqui no Rio o Comando Militar do Leste, né? Então, um prédio, enfim, que segue esse estilo um pouco da Bauhaus, né? E outros lugares, né? Se espalha, né? Cada lugar tem até uma singularidade nessa propagação, né? De alguma maneira, né? Mas é uma escola que eu acho que, enfim, tem mais um encontro semana que vem, né? Até o Bauhaus, né? Mas é uma escola que, enfim, ensinou como pensar o espaço de dentro para fora e inventar soluções, né? Enfim, experimentar, né? E, sobretudo, no aulas, né? Enfim, como eu O disse, Parque Lage é um pouco isso também, Parque Lage. sim, o Parque Lage já segue uma tradição de, enfim, de pegar É que essas artes visuais, essas escolas. o Parque Lage não trabalha com indústria nem nada disso, mas na parte de arte são cursos livres, né? É, e tem aquele curso que durante muito tempo, que era um curso de formação de artista, né, que era mais longo, né, que durava... Enfim, eu não sei como é que está especificamente esse curso hoje em dia, mas era um curso quase que de 1 ano e meio, né? A Bauhaus tinha um curso assim também, uma espécie de ciclo básico, né, para se fazer. Tinha uma ideia, por isso que eu disse até que a história da arte era uma disciplina de 4º ano, mais adiante, entre aspas, né? Eles tinham essa ideia de... É claro que eles tinham uma visão de história da arte que é bem diferente da atual. Enfim, naquele momento eles queriam se distanciar de determinada leitura de história da arte, enfim, que era muito, de certa maneira, clássica, renascentista, ou até mesmo acadêmica naquele momento, né? Hoje em dia a gente, enfim, tem outras leituras até. E, claro, né, eles tinham, ao mesmo tempo,
um estímulo bem forte criativo e tinha um problemão externo, né, para lidar, né? Você tem, eu sempre falo isso, né? Aqui a história da arte encontra um mundo real que é meio você não sabe mais o limite do que é a história da arte do que a história real, porque você tem um nazismo ali que vai crescendo, né? Ele vai destruindo essa escola, né? Vai combatendo. No início ela tem força ainda, tem apoio industrial e político também em algumas cidades, vai migrando de cidade por isso, né? E ainda tem a indústria que compra esses projetos, tem muito projeto que foi vendido para a indústria, né? Enfim, tem até discussões de como foi vendido. Enfim, por isso que eu falo dessa autoria, tem algumas autorias dos projetos criados na Bauhaus que são discutíveis, né? Mas, enfim, a indústria comprou muito projeto. Enfim, essas cadeiras, essas coisas todas, né? Era pensado para isso também, né? Tem só o problema da venda, enfim, dessa saída da sala de aula até, enfim, entrar na linha de produção, tem alguns problemas ali, enfim, do ponto de vista de venda, direito autoral, enfim. Cada caso é um caso, mas, enfim. Mas é uma escola que, enfim, deixou seu papel na história da arte e está aí até hoje, né? O centenário dela em 2019, da criação, né? Enfim, falou bastante coisa, assim, do papel dela, enfim, se pensar uma certa dimensão de arte, né? Enfim, é Em que experimental. lugar que sobrou a Bauhaus hoje em dia? O Que que cidade? sobrou? Em que cidade? Dessal, tem Dessal ainda, aquele prédio icônico está lá ainda, né? Dessal ainda está lá, a construção do Gropius, que é o principal prédio, a segunda cidade, né? E tem Berlim Ai, ainda. Berlim tem a última Bauhaus, só que é um prédio que não foi não era. originalmente criado para a Bauhaus, ela ocupou nessa última existência dela, mas ela passou por ali, né? Tem a fachada do prédio, está lá ainda, mas já é o período mais complicado, é uma Bauhaus, como eu disse, que ainda tinha os professores, né? Ainda tinha os grandes nomes, né? Mas Mas e hoje ela já é que hoje em dia eles têm aula de arte do mesmo estilo, da mesma maneira? não, hoje em dia é quase um museu, na verdade. Ah, Hoje em tá. dia ela foi fechada oficialmente, né, quando terminou, entre aspas, foi fechada ali em Berlim, né, pelo nazismo, de certa maneira, a pressão aumentando, 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 que não deu mais para aguentar. Resolveram fechar, os professores foram embora e virou uma espécie de centro de memória, né? Alguns arquivos até sobreviveram ao, enfim, período de Segunda Guerra, nazismo, etc. E hoje em dia, Dessau, pelo menos até 2019, antes da pandemia, o prédio está lá, era uma espécie de museu, só que um museu um pouco interativo. Você podia dormir lá, você podia alugar um quarto, né? Tem várias formas assim. E é um ícone, né, o Dessau. Berlim tem uma espécie de prédio ainda que foi ocupado, mas não é o período áureo mais, aqui período mais, enfim, mais finalizar, né, a Bauhaus, né? Mas, enfim, ela vai acabando, né? Ela perdeu enfim, os ataques, digamos assim, nazistas, né? Foram crescentes e, enfim, ela foi perdendo. Foram ataques que foram minando ela de dentro para fora também, né? Ela foi perdendo autonomia, perdendo apoio financeiro. Ela recebia muito apoio financeiro, a Bauhaus. Só que ela vai perdendo essa sustentação, né? Tanto da indústria quanto das prefeituras, enfim, dos sistemas culturais de financiamento na Alemanha também. Ela recebia muito dinheiro, né? No final, houve até um momento, nos 2 últimos anos, em que ela, enfim, ampliou de forma muito drástica o número de alunos, porque ela precisava de dinheiro, não tinha mais dinheiro nenhum, né? E, ao mesmo tempo, a essência dela já estava toda, enfim, toda demolida, né? Então, era se caminhar para o fim. E até eu acho que é uma saída bem justa, né? Que os professores que ainda
resistiam na Bauhaus, se encontraram um belo dia e falou, bom, é hora de acabar. E acabaram. Né? Mas ela já estava, enfim, totalmente combalida com o tempo. Né? Esse vai ser o triste fim, enfim, da instituição física, enquanto ela ocupou um prédio e reuniu aquele quadro de professores, né? Mas essa última existência da Bauhaus já não tinha diversos, digamos assim, diversos setores que marcaram outros momentos, enfim, o conselho dos professores, o conselho dos alunos. Era uma instituição muito mais hierarquizada, né? Muito mais tradicional, como se ela fosse enquadrada no sistema tradicional de ensino. Né? Seria mais ou menos isso, essa última Bauhaus, né? Não porque ela quis, mas porque ela precisou para sobreviver. Né? Mas, enfim, você tenta adaptar e tenta sobreviver, mas em um determinado momento não tem mais forças quase para resistir. Né? Ela não tem nem capacidade financeira, né? Então ela vai sendo destruída um pouco, né? Até o momento que eu acho que eu sempre falei, o fim da Bauhaus, do ponto de vista físico, é muito, eu acho até corajoso, né? Porque, enfim, não tinha como manter mais, e acaba, né? Mas é isso, gente. Acho que hoje dá para a gente fechar por aqui, Ok. né? Bom fim de semana. Semana que vem a gente volta com o último encontro, né? E a gente depois dá início a outro módulo, né? Então é isso, gente. Obrigado, né? E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até mais. Deixa eu... Nossa.